Olá, sou o Fabrício, bolsista da UNAP, estudante de letras, e vim dar uma dica literária de um livro chamado Mensagem, de um autor conhecido por todos, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, ou simplesmente Fernando Pessoa. Nascido em Lisboa em 1892, acabou sendo criado na África do Sul, pois seu padrasto fora nomeado cônsul nesse país. Por conta disso, ele acabou tendo contato muito presente com a língua inglesa do que com o português. Isso explica que dos 4 livros publicados em vida, apenas um foi escrito na nossa língua, que é justamente o livro que eu vou falar. Mas antes eu vou dar algumas características do autor, que em 1915 funda a revista Orfeu, que com o advento dessa publicação, o movimento modernista em Portugal ganha corpo, com algumas características como a inquietude, a inovação e até certo ponto a rebeldia, que é um marco presente em Fernando Pessoa. Mas ele não é apenas isso, ele não é um vanguardista, um modernista. Ele também é, porque tem outras características que são muito marcantes nele, como o nacionalismo crítico, o uso da metalinguagem, e algo muito peculiar é o uso de heterônimos. E não confundir com pseudônimo, ele não apenas assinava com outro nome, ele criava uma nova característica. Uma nova característica e a partir dela ele moldava um personagem. Os 3 mais famosos, o Alberto Caeiro, que era um camponês simples, de linguagem também simples, não muito avesso ao debate metafísico, ao passo que o Ricardo Reis era um advogado, amante da cultura greco-romana, voltado para a educação clássica. Tinha também o Álvaro de Campos, que era um médico português erradicado no Brasil, que era um pessimista, que até na sua segunda fase flerta um pouco com as ideias futuristas. Esse é um panorama geral do Fernando Pessoa de outras obras. Mas no livro Mensagem, eu vou falar, ele é dividido em 3 partes principais, assim, que denominadas de brasão, mar português e o encoberto. No brasão, ele dá ali a fundação de Portugal, o instinto de nacionalidade portuguesa, que tem uma passagem no poema Ulisses que diz o seguinte: o mito é o nada que é tudo. Que o mito aqui não no sentido como sinônimo de mentira, que muitas vezes é utilizado por nós no cotidiano, mas um mito no pensamento grego, que é a origem primeira de algo, como algo que explica o momento presente. E por muitas vezes eu acredito que a literatura explica mais um povo do que propriamente a história, porque a literatura é mais filosófica, ela diz aquilo que poderia ter acontecido. E o mito português que o Fernando Pessoa traz aqui na obra, em outras obras também, é o mito da fundação de Portugal, que diz que o Dom Afonso Henriques, ao se ver cercado pelos mouros, teria sonhado com Jesus e esse ter prometido a improvável vitória portuguesa ali, se a partir dali Portugal fizesse da missão católica difundir a fé cristã o seu objetivo no mundo. Isso também explica muito, na minha opinião, o processo colonial brasileiro, que muitas vezes é tratado como apenas pela visão economicista, pelos interesses econômicos que também existiam, mas não dá para simplificar os processos. E já a segunda parte, que é o mar português, é o apogeu do Império, tanto a nível territorial quanto as navegações marítimas. Já a última parte, o encoberto, dá conta da derrocada desse Império, que tem um marco, que é a derrota do Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, que Portugal fica órfão de rei, né, e acaba até sendo governada pela Espanha, no que os historiadores classificam de União Ibérica. Isso mexeu muito com o sentimento português, que era um povo acostumado a liderar. E até que daí nasce um mito, que é tratado pelo Fernando Pessoa, que é o mito do sebastianismo, que dava conta que Dom Sebastião estava vivo na África, ainda que aquela batalha tinha ocorrido em Marrocos, e voltaria para governar Portugal e faria Portugal a grande nação novamente. Então até eles chamavam de o Quinto Império, a refundação portuguesa. E isso era uma coisa que era muito forte em Portugal. Hoje, falando assim, parece que as pessoas não acreditavam, mas esse mito chegou até no Brasil e o Pessoa também traz tanto esse mito nessa obra, como ele escreve sobre o sebastianismo em várias outras obras dele.
E para o sebastianismo, essa ideia de que Portugal está fadada ao sucesso, é a meta, é o objetivo deles no mundo, é liderar as outras nações. Tendo em vista isso, a gente consegue entender a mensagem que o livro Mensagem quis passar. E por fim, nós postamos esse livro em PDF, que já é de domínio público, e também eu selecionei uma lista de uma playlist de brasileiros cantando em fado alguns desses poemas que tá nesse livro. É óbvio que eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho da essência do fado, né, que é o sotaque português, mas mesmo assim vale muito a pena escutar esses poemas. E leiam poesia, leiam Fernando Pessoa e leiam literatura portuguesa. E até qualquer hora.